Inclusive, nós temos hoje um convidado especial, que é o Martin De Luca, o advogado da Rumble e da Trump Media, que já está conectado conosco. Por favor, Júlio, coloca todo mundo. Maravilha. Martin, obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso programa. Bem-vindo. E, por favor, já abre aí, já inicia a nossa conversa, explicando para a gente a decisão, essa decisão que foi tomada na semana passada. Por que vocês resolveram fazer esse movimento, já que a gente já vinha acompanhando aí, tem outras iniciativas, outras pressões, outros grupos de pressão, todos se encaminhando para esse tipo de punição da Magnitsky. O próprio Marco Rubio, o secretário de Estado, chegou até a anunciar no Twitter que estava avaliando essas medidas. Foi para reforçar? Qual foi o objetivo de vocês? O que levou realmente a defesa da Rumble e da Trump Media a tomar essa decisão? Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Cláudio, por me receber. Eu queria, como qualquer assunto que é de ampla repercussão pública, tem um monte de fatos verídicos e algumas coisas que não são tão corretas, né? E a semana passada teve um monte de tudo. Então, quando você está falando de nossa movimentação semana passada, só para eu ser preciso, qual especificamente está se referindo de nossas ações? Ao pedido de vocês para encaminhar, né, a ação que existe contra o Alexandre de Moraes lá na Justiça Federal, na Flórida, né, no Tribunal Federal na Flórida, para o Departamento de Estado com vistas à aplicação da Magnitsky. Essa foi a informação que nós tivemos, foi repercutida pela mídia inteira. Estamos equivocados ou isso aconteceu mesmo? Muito bom, Cláudio. Não, obrigado pela pergunta, porque nesses momentos de tanta tensão, tão críticos, é importante separar as coisas e deixar as coisas bem claras, né? Então, sobre uma coisa que aconteceu a semana passada foi muito interessante. Um jornal de São Paulo, infelizmente, chegou para eles uma informação com uma petição que foi apresentada no processo, que de fato foi apresentada, que fala um monte de coisas extremamente agressivas. Essa petição que foi apresentada, acho que na quarta da semana passada, não foi feita pela Rumble e pela Trump Media. Essa petição foi apresentada no processo aleatória, que não parte do processo, de origem brasileira, tá? Lá nós chamamos o processo eletrônico, qualquer um pode entrar e olhar, tá? E essa pessoa brasileira, morando nos Estados Unidos, apresentou uma petição super agressiva, falando das sanções sobre ministros, falando diversas coisas, pedindo sanções, etc. A Rumble e a Trump Media nunca solicitaram sanções no processo da Flórida, porque não é o lugar para solicitar sanções, tá? E essa petição que foi apresentada na quarta não tem absolutamente nada a ver com a gente. Aliás, quando a gente olhou, a pessoa que apresentou a petição teve condenação prévia nos Estados Unidos por fraude, ficou preso. A gente não tem nenhum conhecimento dessa pessoa. Então, é muito sensível o momento que a gente está vivendo e é muito importante que isso não seja misturado com o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo é muito claro. Iniciamos o processo em fevereiro, reforçamos com uma denúncia suplementar, acho que foi 6 de junho. Essa denúncia suplementar estabelece que o ministro Alexandre de Moraes está atuando de uma forma que, em nossa opinião, vai até contra o direito brasileiro. Óbvio que viola as leis dos Estados Unidos, mas está violando as leis do Brasil, deliberadamente. E não precisa de muito análise para entender isso. Só cabe ressaltar que, baseado em nossas conversas com autoridades americanas e nossa própria experiência, e o que a gente procurou, nos preparando para fazer a denúncia inicial em fevereiro, não teve nenhum outro juiz do Brasil, nenhum, na história do Tratado Bilateral Mútuo, o MLAT, Brasil e Estados Unidos, que tenha feito o que o ministro Alexandre de Moraes fez com a Rumble. Nunca um juiz brasileiro fez isso, jamais. Ele está numa liga ele sozinho, né? Então, passado nisso, a gente entende que ele está atuando até contra as leis do Brasil e violando os tratados bilaterais. Porém,
o que ele está fazendo está fora do que daria imunidade como funcionário público, né, as ações. E o que a gente está pedindo no processo da Flórida, que reforçamos o 6 de junho, foi responsabilizá-lo como pessoa física, tá? Não como juiz ou ministro do Supremo Tribunal Federal, mas como pessoa física, porque as ações dele até vão contra as ações, a lei brasileira. Dias depois disso, ficou público que o Ministério da Justiça do Brasil esclareceu para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque vamos lembrar que em maio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também mandou uma carta fortíssima reclamando para o Ministério da Justiça do Brasil, que é a autoridade central no Brasil, baixo o tratado, como que esses mandados estão chegando por e-mail, em português, demandando sigilo e evitando o governo americano, né? E o Ministério da Justiça do Brasil respondeu em 12 de junho, e a resposta do Ministério da Justiça está claríssima, tá? Que basicamente fala, o que está escrito nesses mandados não é necessariamente correto baixo a lei brasileira, e basicamente você só precisa ler isso para entender que está errado o ministro, que está violando a lei brasileira. Isso foi 12 de junho, e depois isso seguiu escalando, né? Veio a carta do presidente Trump, de 9 de julho, depois retaliação do ministro Alexandre de Moraes, 11 de julho, 2 dias depois, com uma nova ordem judicial, atacando o Rumble novamente, pedindo para o Rumble basicamente violar a lei dos Estados Unidos, entregando dados para Alexandre de Moraes de um cidadão americano. Então, a gente entrou com nova denúncia, acho que foi dia 14 de julho, e a todo momento estamos tentando, para deixar bem claro para o público, pegar de forma correta, não por e-mail, mas de forma como requer a lei, entregar para o ministro a citação, notificá-lo para que ele apareça no processo da Flórida. Até hoje, ele notificado, fomos em diferentes jeitos de tentar e não temos conseguido que ele apareça ainda no processo. A AGU falou em maio que ia defender ele, mas até agora não tem acontecido nada. Muito bem, então, peraí, vamos aqui aproveitar que o André Marcília já está conectado conosco também, a Carol Esponza, obrigado pela presença de ambos. Temos aqui também no estúdio a Júlia Lucy, todos vão participar desse debate, mas esse teu esclarecimento ele é fundamental, porque de fato, o teu esclarecimento inicial, de fato a gente vive hoje uma confusão, né? Quase uma guerrilha de informações muitas vezes truncadas e que são reproduzidas pela grande mídia. Nós, inclusive, essa informação nós reproduzimos, e eu até recebi essa petição que você mencionou desse indivíduo, e eu achei que fosse uma outra iniciativa. Então quer dizer que essa petição, eu li a petição, eu nem noticiei a petição porque eu achei a petição fora de propósito, e eu vi que o personagem também tinha aí um histórico meio complicado. Então eu entendi que aquilo não fazia muito sentido, até porque ele não é parte do processo, né? Ele queria, me parece que ele queria ser amicus curiae, né? No caso de vocês aí contra o Moraes. Então, fica aqui o esclarecimento, a Trump Media e a Rumble não peticionaram para a aplicação da Magnitsky contra o Alexandre Moraes, tá? Isso foi uma petição aleatória que veio de uma terceira parte não envolvida no processo e que tentou ali tumultuar. Me parece que já tem decisão? Houve decisão do juiz em relação a isso, ou Martin? Não. Bom, provavelmente será negada, né? Não me parece. Aqui no Brasil, a lei, quando a pessoa não é parte, às vezes tem muita coisa assim. Eu me lembro que na época do Lula preso, tinha advogado que pedia habeas corpus para o Lula e tal, ele era negado porque ele não era parte do processo, não tinha legitimidade para estar no processo. É essa a interpretação aí também? Sim, exatamente. Foi basicamente assim, não tem relação com o Trump Media. E provavelmente será recusado porque simplesmente não é no foro federal, não é o lugar onde você peticionaria sanções, entendeu? É simplesmente o lugar errado, o processo errado. Perfeito. Aproveito para te perguntar,
essa opção por processar o Alexandre de Moraes não como juiz, você fez essa diferença, não como magistrado, como ministro do STF, como juiz, mas como na pessoa física do Alexandre. Faz diferença? Por que essa estratégia? Só para a gente entender. Não é só uma questão de estratégia, é uma questão de realidade, né? Porque quando você quer processar uma instituição estrangeira, a instituição sempre vai falar que tem imunidade soberana, né? Mesmo que aqui os fatos estão acontecendo nos Estados Unidos, os mandados de censura sigilosos estão chegando nos Estados Unidos. Mas quando a pessoa está atuando fora da lei, é simplesmente você, assim, obviamente a pessoa continua sendo um ministro, ok, mas essa imunidade não aplica. Então você pode pedir danos pessoa física. Olha, eu fui procurador nos Estados Unidos uns 6 anos, em Nova York. E isso aqui é o equivalente a que eu falasse para a polícia: vamos fazer uma busca e apreensão na casa de fulano, pode ir lá às 6 da manhã, tumba a porta e faz as busca e apreensões. E aí os policiais falam para mim: tudo bem, procurador, doutor, você, cadê o mandado assinado pelo juiz? Essa aqui, fica tranquilo, não precisa assinatura do juiz. Eu, como procurador, estou te falando, vai, faz. Fica tranquilo. Fica aqui comigo. Eles vão, entram lá e morre uma pessoa na busca e apreensão. Então, essa família poderia me processar como pessoa física. Perfeito. Mesmo que eu estou fazendo isso no curso de uma investigação criminal, eu sei e deliberadamente ignorei a lei. Eu ignorei a lei que requer que eu vou para um juiz, peço o juiz assinar, mandado, eu tenho que persuadir o juiz que está autorizado essa busca e apreensão, e é o juiz com a assinatura, eu entrego para os policiais, eles vão e fazem a busca e apreensão. Eu omiti tudo isso, e eu fiz isso deliberadamente, sabendo qual é o procedimento correto e ignorando deliberadamente. Bom, aqui o que temos? Um ministro extremamente experiente, ninguém questiona a experiência do ministro ou a inteligência dele, que ele vem fazendo pedidos de melates ao longo dos anos. Então tem montes de precedentes onde ele sabe como seguir o procedimento do Tratado Bilateral Brasil e Estados Unidos. Ele faz certinho. Assim como todos os outros juízes do Brasil. Porque a gente não tem um outro caso de um juiz brasileiro eludindo o Tratado Bilateral. Não existe, não tem, não achamos. Tá? Nem do STF, nem de nenhuma foro brasileiro. Então, ele sabe como fazer, porque ele fez muitas vezes direitinho. E ele deliberadamente, para a Rumble, ignora esse processo, tendo a grande diferença que a Rumble é a primeira plataforma que ele tenta bloquear no Brasil, não tem presença no Brasil. Lembrando que a Rumble não tem CNPJ, nunca contratou um funcionário no Brasil, não tem monetização de contas no Brasil, não tem parceiros comerciais no Brasil, contato nenhum com a jurisdição, nem nunca tentou ter contato com a jurisdição do que nós consideramos uma forma comercial tradicional. Então, a diferença da X, o Twitter, de Meta, de Google, de Apple, que todas têm uma grande, robusta presença no Brasil, né? Eles escolheram fazer negócios no Brasil, porém se submeteram à jurisdição brasileira, estão sujeitos, né, às decisões certas ou erradas, violando a lei ou não, do ministro. Agora, a Rumble nunca escolheu entrar no mercado brasileiro, nunca escolheu participar da economia brasileira ou fazer parte. Não porque não queira, simplesmente porque não tem acontecido ainda. E o ministro escolhe bloquear a Rumble por não violar a lei dos Estados Unidos para cumprir com os mandados dele que chegam por e-mail, que são ilegais. Porque está evitando o tratado bilateral. E aqui está a parte fundamental. Para a Rumble ter que cumprir com os mandados do ministro, umas coisas que ele pede é que a Rumble entregue informação de usuários americanos para ele. Endereço, número de telefone, e-mails utilizados, um monte de dados. Para a Rumble entregar esses dados ao ministro, passado nos mandados dele, a Rumble teria que violar a lei dos Estados Unidos, que se chama Stored Communications Act, que traduziria como a lei dos dados acumulados.
que basicamente fala, você só como uma plataforma só pode liberar dados se é apresentado com um pedido oficial das autoridades americanas ou estrangeiras sendo validado pelas autoridades americanas, homologado, né? O conceito de homologação. Obviamente nada aqui foi homologado porque ele mandou por e-mail e evitou o governo dos Estados Unidos, e ele está pedindo e punindo a Rumble. Hoje a Rumble está bloqueada no Brasil porque a Rumble se recusa a violar a lei dos Estados Unidos, entregando dados para ele que deixariam a Rumble exposta a multas e a ser processada pelos usuários americanos, porque você estaria entregando os dados deles ilegalmente. Então essa é a realidade de por que a Rumble está bloqueada hoje. Claro. Não tem sentido. Ele força de maneira ilegal a Rumble a violar a lei. Então está tudo errado. Deixa eu te fazer uma última pergunta antes de rodar aqui com os nossos comentaristas. Diante desse cenário, eu te pergunto, nós estamos aqui verificando, acompanhando, monitorando a possível aplicação de medidas aí da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Inclusive, o próprio Marco Rubio anunciou a anulação dos vistos dele, de vários ministros também do STF e familiares. Essa ação executiva, essa ação administrativa, essa decisão administrativa do governo americano, isso você acha que ajuda ou prejudica o processo de vocês contra o Alexandre de Moraes? Olha, eu não quero especular nem me pronunciar sobre uma coisa que ainda não aconteceu. E que não é para a Rumble e a Trump Media decidir, né? É uma decisão do Trump, do secretário Rubio, que leva em consideração muitos interesses, os interesses nacionais dos Estados Unidos, os interesses de empresas americanas, os interesses de cidadãos americanos e considerações políticas. Então não é para a gente se pronunciar sobre isso. Agora, se prejudica ou melhora o processo, por um lado, seria um pronunciamento muito explícito do governo dos Estados Unidos, que as ações do ministro, né, estão erradas, são inaceitáveis, numa determinação jurídica, para isso está o juiz federal lá, mas é um pronunciamento do executivo. Só que o executivo já se pronunciou, porque vamos lembrar que 7 de maio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandou uma carta para o Brasil, detalhando, assim, acho que são 3 folhas a carta, com luxo de detalhes, a ilegalidade dos mandados do ministro. E o governo brasileiro, o executivo brasileiro, respondeu concordando, reconhecendo, sim, o jeito está certo. Então, o governo já se pronunciou. Agora, ironicamente, até poderia dificultar nosso processo, porque quando uma pessoa é sancionada economicamente, como com a lei Magnitsky, essa pessoa não pode, de forma legal, fazer negócios ou pagar nada de valor para americanos, a menos que tenha uma licença especial da OFAC. E então, vamos imaginar um cenário hipotético, né? Que você ganha o processo, recebe a sentença da juíza por danos X. Aí você quer executar isso, mas para poder executar, você precisa agora precisaria uma autorização do governo americano, porque a pessoa que teria que pagar está sancionada. Então, para poder dar qualquer coisa de valor para cidadão americano, ou entidade americana, enfim, precisaria de uma licença do governo dos Estados Unidos. Então, atrapalha de uma forma talvez simbólica, né? Eu acho que a licença seria obtida, mas basicamente isso, é efeito prático. Forma mais clara de falar isso é que não vai ter muito diferença no nosso processo se o ministro é sancionado pelos Estados Unidos ou não é sancionado. André, Marcília, fica à vontade aí, bem-vindo mais uma vez. Carol Esponza, está aberto aí o microfone. Tudo bem, Dantas, Carol, doutor, prazer estar aqui, cumprimento a todos. Doutor, minha questão é a seguinte: em que pé que nós estamos com a tal da citação do Moraes? E qual é em que momento, qual é a reação de vocês em relação a isso? Aqui no Brasil, quando um réu há uma dificuldade para citá-lo, o processo não pode seguir adiante.
né? Então, não há, a não ser que haja uma demonstração clara de que ele está se ocultando, e aí ele é citado fictamente, ou seja, não de uma forma real, pressupõe-se que ele sabe, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco em que pé que isso está aí e quais são os próximos passos nesse sentido. Se não houver essa citação, o que vai ser feito? E o segundo ponto é o seguinte: o senhor já deve ter também ouvido, porque a imprensa fala muito sobre isso, que a AGU, que é aqui a nossa Advocacia Geral da União, é que fará a defesa do ministro. Eles, inclusive, chegaram a noticiar a contratação de advogados nos Estados Unidos para monitorar processos contra o ministro Moraes. Aqui eu tenho a visão de que a AGU é totalmente ilegítima para essa defesa, porque o ministro Moraes ele não é a União, ele não é, aliás, ele é a desunião, se a gente puder dizer dessa maneira. Ele não representa o Estado, ele não representa as instituições, e a ação, como o senhor bem mencionou, é contra a pessoa física. Se a AGU assumir essa defesa, vocês pretendem tomar alguma providência no sentido de buscar deslegitimar ou, enfim, fazer algo contra, enfim, impedir que a AGU siga nessa defesa, alguma denúncia, enfim, como é que vocês pretendem se comportar em relação à presença da AGU nesse processo, representando o ministro Moraes? Sim, vamos com a sua primeira pergunta, notificação. Se eventualmente, depois de várias tentativas, fica inviável notificar o ministro, então tem outros recursos como pode proceder, como você falou. É um fato muito curioso, bizarro, que é uma máxima autoridade judicial de um país, potência como é o Brasil, escolhe não aparecer no processo. Vamos lembrar que já vão fazer 7 meses que está rolando o processo. Eu acho que não tem uma só pessoa no Brasil inteiro que não saiba do processo que está rolando. Até que, quando uma pessoa aleatória entra no processo e apresenta uma petição simples, como a que estávamos mencionando no começo aqui da entrevista, todo o Brasil fica sabendo, sai em todos os jornais instantaneamente. Então, não é muito acreditável que o ministro não está sabendo do processo para aparecer lá. Então, a gente está dando respeito para o ministro, como sempre deve, que o ministro não deu para Rumble. Porque a gente poderia ter feito um reply ao e-mail dele, falando: prezado ministro, não vamos cumprir com esses mandados por XYZ, anexo aqui o processo, por favor, comparecer, venha participar do processo. Se o e-mail para Rumble com os mandados de censura sigilosos é válido na cabeça do ministro, então nosso reply, notificando o ministro, deveria ser válido, né? Enfim, então é curioso que 7 meses a pessoa não se manifesta, não aparece no processo. Segundo ponto, sobre a AGU. Não cabe eu comentar se é apropriado ou não abaixo do direito brasileiro que a AGU faça a defesa. Porque eu não sou advogado brasileiro. Eu entendo meus limites, respeito que isso é uma interpretação do direito brasileiro. Mas, vamos pensar. Teve 2 semanas atrás, o advogado-geral da União teve tempo para escrever uma coluna, um editorial no New York Times. Então, para isso, teve tempo de lidar com os Estados Unidos. Teve tempo para colocar em circulação pública inúmeros comunicados, né, ou falando com a mídia, que vai defender o ministro, que está monitorando o processo, que estão os advogados monitorando. Gente, é por isso que as autoridades não estão sendo levadas a sério. Parece uma piada, né? Você teve uma matéria, não sei que jornal, esse fim de semana, que falava que assessores próximos ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, mencionavam que o diálogo que tem acontecido com as autoridades brasileiras não tem progressado porque não tem colocado nada sério na mesa. Eu, com minha opinião pessoal, e basado na minha experiência nesse processo, posso te falar
que quando estamos falando de não colocar nada sério na mesa, isso aqui é um exemplo perfeito de não colocar nada sério na mesa, né? Nada sério na mesa. Como você pode estar falando por 7 meses que vai defender uma pessoa que está monitorando, que faz editorial, né, coluna de opinião no New York Times, e ninguém aparece no processo? É vergonhoso. Então, assim, difícil levar a sério qualquer coisa que eles estão falando da AGU. Quer ser levado a sério? Aparece no processo, pô, faz 7 meses. Simples. Muito bem. Carol, fica à vontade aí, faça sua pergunta, depois eu vou passar para a Júlia Lucy. Martin, um prazer estar aqui com o senhor novamente, né? Já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui nesse canal. À época o senhor mencionou exatamente o quanto, né, esse abuso que está acontecendo não existiu em nenhum outro país do mundo, né? Nem na Coreia do Norte a Rumble passou por casos de censura tão parecidos, a gente repete isso aqui com frequência. Sobre 2 pontos, né? Isso que o André Marcília perguntou, né? Sobre o Alexandre de Moraes responder, a gente chama em português responder a revelia, né? Tipo, ele já sabe que tá sendo citado, mas se recusa a responder. O quanto, o senhor falou que existem outros meios de notificá-lo, mas o quanto simplesmente ele não será mais notificado, ele responderá a essas sanções. E eu acho exatamente a ironia do destino, né? Porque ele mencionou recentemente que o Paulo Figueiredo, que é acusado numa ação diferente, né, mas é da suposta trama golpista que a gente está vivendo aqui no Brasil, e o Paulo Figueiredo sequer foi citado, embora ele tenha endereço fixo nos Estados Unidos, que é público, inclusive, é só mandar isso para o endereço dele, então ele não consegue ter acesso aos autos para fazer a defesa, e ele vem falando isso em diversos vídeos, né, que ele está esperando a citação para ele conseguir fazer a defesa dele, e o Moraes considerou isso como ele tendo noção, ele tendo sido citado, né, ele sabendo do processo e que então ele pode responder. E obviamente não é isso que a legislação brasileira diz, então assim, é mais um abuso do que a gente está vivendo. E agora a gente está vendo exatamente o contrário, né? Então a minha pergunta, são 2 perguntas. A primeira é em relação a isso, assim, quanto ele pode sofrer essas sanções, e aí o senhor estava explicando também que não é o fórum, nessa ação, não é o fórum adequado para as sanções, para a aplicação das sanções da Lei Magnitsky, e fez essa diferença, que pra gente acho que não tem uma figura jurídica muito clara, que seria um abuso de poder, né? Você descaracterizar a pessoa do ministro, a figura de uma autoridade pública, para simplesmente fazer uma sanção à pessoa física, né? Como se fosse no CPF ao ministro Alexandre. Isso vai então ser atrelado a esse processo da Rumble. Quais são as punições? Essas punições são já também as punições da Lei Magnitsky, ou são 2 processos diferentes, ou isso vai servir de material para uma segunda sanção? Olha, um réu não aparecer num processo, tentar eludir a notificação, é uma coisa rotinária. Isso não é uma coisa que meritaria, vamos falar assim, sanções econômicas, né? Eu acho que o pior que pode acontecer dentro dos... Porque, assim, é uma história que nunca me deixa de surpreender e sempre tem novidades e surpresas que chamam muito a atenção e que eram inesperadas. Mas se nós passamos no processo normal, o pior que pode acontecer é que a justiça americana vai considerar ele notificado e vai avançar sem a presença do réu. Não é um processo civil, não é um processo criminal. Um processo criminal nos Estados Unidos não pode avançar em absentia. Quando o réu, num processo criminal, não está fisicamente presente ante o juiz, esse processo não vai avançar. Agora, no âmbito civil, que é o que isso é aqui, pode avançar tranquilamente. Eventualmente, se não aparecer e se considera que ele foi notificado, o juiz pode fazer essa determinação, aí pode avançar o processo e, se ninguém aparece para defender, terminaria o processo com uma sentença de default, né? Porque a contraparte não apareceu. Volta. Muito bem. Martin, eu sei que você precisa sair. Por favor, só responda a última pergunta aqui da Júlia Lucy, que também está conosco no estúdio. Martin, super parabéns pelo seu trabalho, tá? Que bom que nós aqui no Brasil temos acesso às suas explicações. Eu queria, na linha do que a Carol te perguntou, pelo visto, então, deve haver sim uma ausência
do réu Alexandre de Moraes no processo criminal, mas no civil o processo pode ser decidido, certo? Pelo que eu entendi. É isso? Certo. Ok. Eventualmente, se ele não é notificado, pode avançar. Certo. Existe a possibilidade de haver uma sanção dentro do processo civil, no caso, de pedir prisão do ministro Alexandre de Moraes? Não. Um processo civil é um processo por danos monetários. E também estamos pedindo que a justiça americana se pronuncie e faça uma declaração de que a conduta do ministro e o que ele vem fazendo reiteradamente é ilegal, né? E que as ordens, os mandados do ministro não podem ser cumpridos em território americano, além disso dos danos monetários. Então, isso que está em jogo na questão civil. Não tem absolutamente nada de prisão num processo civil. Muito bem. Martin, obrigado mais uma vez aí pela tua presença. Parabéns, você me mandou aqui, eu vi que você foi incluído aí na lista aí de 500, dos 500 maiores, né, advogados aí. Parabéns pela inclusão aqui na lista, e a gente agradece sempre a presença tua aqui, e essas explicações são fundamentais para que a gente possa trazer para a nossa audiência informações precisas, de qualidade, para que a gente possa dar um rumo aqui para o debate público, né? Como a gente comentou no início, muita desinformação rolando e a gente, às vezes, acaba embarcando em alguma desinformação. Então, é o nosso compromisso sempre com a nossa audiência aqui, é a nossa honestidade intelectual e a precisão da informação. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela tua entrevista. Cláudio, quero esclarecer um ponto aí sobre o que você falou, antes de encerrar, que achei muito importante. Grande parte das ações do ministro Alexandre de Moraes são justificadas em lutar contra desinformação, fake news, e ideologicamente pareceria que o que ele está fazendo é censurar todo mundo que ele desconcorda, porque aparentemente não tem desinformação da esquerda, só tem desinformação da direita nesse caso, né? Então, só a direita que tem desinformação, então vamos censurar todo mundo da direita. E o que nós temos feito, aliás, o que falávamos no começo dessa entrevista, e como nós temos lidado com a situação desse Amicus da semana passada, é um exemplo, né? A gente faz o que a gente fala. É um exemplo de como lidar com desinformação. Eu venho aqui no seu programa, falei tranquilo, olha, isso aqui não é certo, não é verídico, por isso, e pronto, acabou. A gente não está pedindo que essa pessoa brasileira americana que mora lá seja presa, seja banida de todas as redes sociais, seja multada, seja bloqueada, impedida de falar, que qualquer um que reproduzir o Amicus dele tem que ser preso, tem que ser banido, tem que ser censurado, entendeu? Desinformação existe, acontece com todo mundo, direita, esquerda, enfim, até acontecem questões que não são políticas, e a forma de lidar com a desinformação é a liberdade de expressão, que aqueles que estão falando a verdade simplesmente podem refutar e provar que isso é desinformação. Pronto, acabou. Ninguém precisa ser preso, ninguém precisa ser banido, você não precisa acabar com todas as empresas do planeta Terra. É muito simples lidar com o assunto. E eu acho que isso que aconteceu foi um perfeito exemplo. Então, obrigado por me receber. É sempre um prazer estar aqui com vocês.